O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, aliado histórico do PT, voltou a intensificar a pressão sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, realizando novas invasões de terras em 3 estados: Rio Grande do Sul, Pará e Mato Grosso do Sul. As ações ocorrem no contexto do movimento Natal com Terra e têm como objetivo pressionar o governo pela demora na implementação da reforma agrária, uma das principais bandeiras do MST. Os sem terra cobram respostas rápidas às promessas feitas por Lula, já que, segundo a direção nacional do MST, a reforma agrária ainda não avançou de maneira significativa. A crise entre o governo e o MST se agrava com cobranças por uma nova reunião com Lula, prevista para acontecer ainda em dezembro. As negociações com o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário têm sido consideradas insatisfatórias pelo movimento, que também exige a demissão do ministro Paulo Teixeira, acusando-o de falta de conhecimento sobre as demandas do campo. Este é o 2º ano consecutivo de tensões entre o MST e o governo Lula, com o movimento sendo realizado 35 invasões de terra, agora em 2024, um aumento significativo em relação ao ano passado. Apesar de um orçamento de 567 milhões de reais destinado ao INCRA este ano, o valor ainda está muito abaixo das médias dos períodos anteriores, quando os investimentos chegaram a bilhões de reais. Muito bem, Zé Maria Trindade, eu quero ir contigo porque isso não é uma novidade no governo Lula. Já desde o começo a gente tem visto o MST pressionando, cobrando por nomeações no INCRA, cobrando por nomeações em outros cargos importantes do governo. E agora eles aumentam a pressão mirando até o ministro, o Paulo Teixeira. Tem risco? Em um minutinho. Olha, eles estão certos. O governo Lula fez essa promessa durante a campanha, tem o MST como aliado e vem pedindo calma para eles, mas chega uma hora que não dá para segurar. Eu acho estranho essa bandeira do MST. Isso já passou, era um momento, isso já não acontece mais, a possibilidade de distribuição geral de terras, e o Paulo Teixeira fica impedido, apesar de estar num cargo importante e que tem bala na agulha. O INCRA tem terra e tem poder, porque tem inclusive estatais a serem administrados. O Paulo Teixeira vive lá uma guerra. Ele é sim da área. Ele é desse ramo, é do PT, um advogado do PT e conhece muito bem de perto o MST. A grande resistência ao MST está no Congresso Nacional. Rapidamente aqui, Gustavo Segré, eu conhecia o Abril Vermelho, foi famoso neste abril, né? Várias invasões durante o mês de abril e agora em dezembro tem o Natal com Terra. É uma versão natalina do Abril Vermelho, é isso? Eu espero que não. O MST é um caso curioso. Eu estava vendo muitas pessoas que estavam aí nas imagens com bonezinho e com camiseta. A camiseta tem um custo de 40 a 60 reais, o boné de 15 a 20 reais. O MST, teoricamente, não tem dinheiro. Quem está pagando tudo isso? Porque tem todo mundo com camiseta e boné. Então, não tem dinheiro. Não tem terra, mas tem dinheiro aí para colocar a militância na rua, nas fazendas e ocupar fazenda. Ocupação de terra é crime, é delito. Quando você vai numa propriedade privada, é delito. A pergunta é, cadê a justiça para colocar todo esse pessoal na cadeia? Porque deveria ir na cadeia. Se não, faz o seguinte, quer chamar a atenção? Vai o MST, invade o ministério. Vai o Ministério da Agricultura, vai, pressiona o ministro, mas não invade terra de outros. E aí vem a conta final. Segundo o INCRA, tem 90 milhões de hectares de terra. Segundo o MST, no portal deles, 450 mil famílias que não têm terra. Se eu pego 90 milhões que já tem o INCRA e divido por 450 mil famílias, dá 200 hectares para cada família. Entrega a família a cada 200 hectares e resolve o problema. Não. Sabe por quê? Porque o MST e as famílias que estão no MST que não têm terra, não querem terra longe, querem terra perto. Então, isso é uma bagunça que deve ser normalizado e concluo com isso. Quando o governo assumiu, pediram para fazer uma auditoria no INCRA porque não tinham ideia do que estava acontecendo no INCRA. O INCRA é um órgão desde 1973. Se desde 1973 até agora não sabe o que tem feito, fecha o INCRA. Não precisa do INCRA, se não está resolvendo. Um minutinho, Fábio Piperno. Acho que o MST ainda não conseguiu aprender que
não adianta pressionar o presidente Lula em relação a isso. Eu acho que o presidente, o presidente Lula é um político experiente, acostumado a lidar com isso. O presidente Lula está participando, aliás, com êxito, né, de grandes negociações aí, inclusive fora do país. Então, eu acho que estão pressionando o sujeito errado. Se for querer fazer pelo meio da força, pelo meio desse tipo de pressão, eles não vão conseguir absolutamente nada. É aí que o presidente não cede. Agora, invadiu terras em 3 estados, ou ocupou terras em 3 estados, como queiram, as justiças locais têm que resolver o problema. Aí vamos ver, inclusive, se as terras invadidas são terras realmente legalizadas, ou também se são posses oriundas aí de grilagem. Vamos aguardar, imagine só as famílias no campo, aguardando o Papai Noel, e chega lá alguém de vermelho, bonezinho vermelho e branco, roupinha vermelha, mas não será o Papai Noel, meu querido Gustavo Segre, será o MST no Dezembro com Terra, é o novo mês aí, novo programa do MST.